irmãos. Hoje nós vamos começar o domingo nos lembrando de um momento bem importante que nós já começamos na quinta-feira, que é o dia de ação de graças, né? Então que a gente possa se lembrar também no dia de hoje de agradecer a Deus de todas as coisas que Ele tem feito por nós e de ter cuidado de nós em todos os momentos. Gostaria de pedir para os irmãos se colocarem em pé. Nós vamos ver o Salmo 92, que se encontra no boletim. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua benignidade e à noite a tua fidelidade. Salmo 91, 2, 1 e 2. Ainda em pé, vamos fazer uma oração de agradecimento para nós darmos início ao nosso culto. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais um dia que estamos na Tua casa, um dia que o Senhor Deus nos permitiu ter a vida. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor Deus tem feito e nessa semana especial de render graças ao Senhor, que nós possamos nos lembrar de todos os Teus feitos, Pai. Obrigado por ter cuidado de nós, de nossas famílias, por ter suprido todas as nossas necessidades, que nós possamos continuar sempre sendo guiados pela Tua palavra, Pai. Nós te agradecemos por termos também a igreja que o Senhor Deus reservou para que pudéssemos estar aqui, de ter cuidado de todas as coisas e por ter nos abençoado, Pai. Por isso rendemos graças a Ti e pedimos que o Senhor Deus receba o nosso louvor. Por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos cantar o hino do HCC, número 66. Enquanto isso, eu vou pedir também para que os irmãos se cumprimentem, né? Se não dá tempo, a gente já chega correndo. Os irmãos podem se cumprimentar.
sentar. Agora eu convido a equipe de louvor para vir à frente. Bom dia, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Gratos a Ti, ó Deus, porque podemos cantar do Seu amor, ó Pai, porque Sua graça alcançou as nossas vidas, ó Deus. Obrigada, Deus, por Seu amor ser tão maravilhoso, ó Deus, porque podemos abrir o nosso coração na Sua presença, Senhor, podemos nos entregar a Ti, ó Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está sempre de braços abertos para nós, para nos receber, ó Pai. O Senhor não olha as nossas limitações, mas enxerga o nosso potencial, ó Deus. Somos gratos a Ti, Senhor, e queremos sempre, ó Pai, descansar na Sua presença, Deus. Sobre as águas tu também
poder sentar. A gente estava orando essa semana pela irmã Roseli Brancaglione, e ela começou a sua quimioterapia. A gente estava orando antes para que o plano liberasse o seu tratamento. Tudo estava um pouco enroscado, né, meu Frank? Mas Deus abençoou, ela começou o tratamento, e começando o tratamento ela sentiu muito mal. Nós estávamos orando, pedindo que Deus desse força, que sustentasse, que trouxesse um ânimo para a sua alma. Então agora ela está um pouquinho melhor, nós agradecemos a Deus. Vamos orar porque ela continua. Dia 9 agora de novo, né? Ela vai ter mais uma bateria, e aí vamos pedir que Deus continue cuidando da sua vida. Nós estamos muito contentes. Domingo de manhã, o tempo está estável, nem muito calor, nem muito frio, e assim a gente pode aquecer o nosso coração. Não dá para a gente reclamar do calor, não dá para reclamar do frio, só dá para agradecer. Dia de ação de graças. Vamos agradecer ao Senhor pelos grandes benefícios. Alguns dos nossos jovens vão prestar a FUVEST hoje. Vamos orar a Deus pela vida deles e agradecer porque chegaram até lá. Que coisa boa, estão cheios de esperanças, expectativas, estão vencendo muitas partes da vida, estão olhando lá para frente, tudo que Deus pode dar, tudo que eles podem conquistar. Vamos agradecer por isso também, pela nossa igreja, pela classe de batismo nova, que tem um grupo novo se preparando já, e é uma bênção de Deus que eles estão animados, e nós ficamos muito contentes que a palavra de Deus continua alcançando muitas vidas. Agradecer a Deus, eu estou vendo a Vânia de novo com a gente continua orando pelo Reinaldo, continua orando pela família, para Deus sustentar todos lá, né? A Irene, o João, a Vânia, a Rebeca, estamos muito contentes. Hoje eu estou vendo ali também a Kátia e a Rebeca com a gente, também traz muita alegria de vê-las aqui conosco. E quando a gente chega de manhã, eu vou encontrando os irmãos, tudo vai trazendo alegria no meu coração. Como é bom, né, a gente poder compartilhar com Deus. E hoje eu tenho alunos especiais na classe de batismo, se der tudo certo, né? O Vicente, o seu filho com a gente. Então a gente fica muito agradecido a Deus por essa expectativa. Traz alegria no nosso coração. Eu vou pedir que você abaixe a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos colocar as nossas vidas diante de Deus, apresentar nossas vidas ao Senhor, confiar que Ele tem cuidado de nós. Enquanto eu orar aqui, eu vou pedir para você agradecer a Deus. Quantas coisas Deus fez, quantos cuidados Ele teve na sua vida, na sua família, na nossa igreja. Quantas vezes nós esperamos que alguma coisa de boa acontecesse, nós sonhamos, pedimos, e Deus ouviu esse clamor lá no nosso coração. Ele cuidou das nossas vidas. Nós vamos agradecer a Deus nesse momento. Senhor, olha para cada coração. Quantas vezes o Senhor cuidou, quantas vezes o Senhor atendeu. Quantas vezes nós não sabíamos nem como colocar diante do Senhor o nosso pedido. Algumas, ó Deus, a nossa mente se perturbou com as dificuldades, as circunstâncias. E muitas vezes as palavras não saíam da nossa boca e se misturavam na nossa mente, complicavam o nosso coração, mas o Senhor estava presente, o Senhor ouviu, o Senhor cuidou, o Senhor deu mais dias de vida, deu novas esperanças. O Senhor fez muitos milagres, muitas vezes. Muitas vezes a tua mão nos cobria com a proteção, com o teu cuidado, com a segurança que só o Senhor poderia dar. As circunstâncias da vida, as situações do mundo, as pessoas com ódio no coração ou com impiedade no coração a Deus, muitas vezes foram usadas para trazer perturbação. Muitas vezes os nossos erros, ó Deus, consequência das nossas decisões ruins, do nosso pecado, trouxeram para nós insegurança, indefinição, dores, tristezas, desarranjos na vida, mas o Senhor estava pronto a perdoar. O teu amor, ó Deus, compreendeu. Cada vez que buscamos a Ti e nos arrependemos e confessamos que confiávamos em Ti, e o Senhor prontamente nos atendeu. O sacrifício de Cristo foi muito grande para trazer perdão para os nossos pecados. Nós queremos agradecer a Ti de todo o nosso coração.
Recebe, ó Deus, nossa ação de graças, o nosso culto, a nossa devoção, a oração que fazemos a Ti, como um agradecimento ao Senhor, como um reconhecimento que o Senhor tem sido bom para nós. Não há outro Deus como o Senhor. Que o Senhor nos continue ouvindo, ó Deus, a nossa oração, e o Senhor perceba em nós, às vezes de uma maneira mais sensível, às vezes de uma maneira menos sensível, mas nós queremos sempre reconhecer o Senhor, queremos sempre perceber que o Senhor esteve presente. Assim, em específico, ó Deus, pela vida da Roseli Brancaglione, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor continue dando a ela forças, continue dando as alegrias que vêm do Senhor e não se baseiam apenas nas circunstâncias. Que ela esteja afirmada no Teu amor, que ela possa também ter condições emocionais e espirituais para reconhecer cada fase em que o Senhor esteve presente e a abençoou. Que as alegrias do Senhor estejam no seu coração e assim na vida de todos nós aqui. Contempla, Deus, as nossas dificuldades, contempla as nossas vidas, contempla, Deus, aqueles que estão conosco hoje, contempla, Deus, aqueles que estão lá pela internet nos acompanhando. Que o Teu amor alcance todas estas vidas, todos sejam tratados lá no seu íntimo, no seu coração pelo Senhor. Que esse dia seja realmente um dia de ação de graças, um dia onde nós contemplemos tudo que o Senhor fez e celebremos, não só neste momento, mas haja um coração disposto a celebrar e a reconhecer o Senhor em cada momento da nossa vida. Recebe-nos no culto ao Senhor, recebe os pedidos que estão no coração de cada uma dessas vidas. Cada irmão, a Deus, com o seu problema, a sua dificuldade, a sua intercessão por alguém. Que o Senhor receba tudo também como maneira de glorificar ao Senhor. Porque há muitas possibilidades de conseguirmos algumas coisas, mas há mais possibilidades das coisas darem errado, mas nós confiamos no Senhor. E confiamos que a Tua vontade é sempre a melhor para nós. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Agora cantaremos o hino de número 17. Enquanto isso, os irmãos podem trazer os dízimos e ofertas. Ponte escude toda bênção, vem o canto me inspirar, a misericórdia Tua, quero em alto som louvar. Ó, ensina um novo canto, dos remidos já dos céus, ao Teu santo e ao povo santo, pra louvarmos novamente. Ao Senhor eu agradeço, por Jesus me socorreu, e por sua graça um dia vai levar-me para o céu. Meu perdido procurou-me, longe então meu Deus sem luz, dos pecados meus lavou-me, com seu sangue o bom Jesus. Devedor a Tua graça, cada dia e hora sou, Teu cuidado sempre faça, com que eu ame a Ti, Senhor. O meu ser é vacilante, como aprendo com amor, para que eu a todo instante glorifique a Ti, Senhor. Pedir para a Cristina agradecer, por gentileza.
Realmente, Senhor, somos gratos a Ti pela oportunidade que o Senhor dá de estarmos aqui na Tua casa para adorar o Senhor. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, nosso Salvador, nosso Senhor. Somos agradecidos, ó Deus, porque durante toda essa semana o Senhor nos guardou, nos guiou, nos orientou. E agora, Senhor, no primeiro dia da semana, queremos externar a nossa gratidão, o nosso amor pelo Senhor. Obrigado a Deus pelo trabalho, pela atividade que tivemos durante toda essa semana. E o Senhor esteve ao nosso lado. E nós fomos abençoados pelo Senhor. E agora queremos render graças a Ti, através dos nossos dízimos e nossas ofertas. Que o Senhor o receba, a nossa oferta, como gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Obrigada, Senhor. Aceita o nosso culto que vai dentro do nosso coração. Nós oramos pedindo perdão para os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Agora teremos um momento de inspiração musical com Evelyn. Digno, só teu nome é digno de receber adoração. Santo, só teu nome é santo. Me rendo aos teus pés, pois tu és santo. Tua graça me basta e ela me alcança, e ela me alcança. É tão sublime, posso me achegar a Ti, posso me achegar a Ti e ser livre pra Te adorar, livre pra Te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de Ti. Santo, só teu nome é santo. Me rendo aos teus pés, pois tu és santo. Tua graça me basta e ela me alcança, e ela me alcança. Amor tão sublime, posso me achegar a Ti,
convidar o pastor que vai nos trazer a mensagem do dia. Dia de ação de graças, um dia em que nós lembramos que Deus precisa ser exaltado, que Deus precisa ser louvado. Um dia que vale a pena a gente lembrar algumas coisas. Começou com um grupo de pessoas que começavam a sua colheita, e aí juntavam a sua colheita e ficavam muito felizes. Deu tudo certo, nós temos o que comer, temos o sustento para a nossa família. Então eles se reuniam em família, juntavam os seus mantimentos e faziam uma grande celebração. Tem uma coisa muito especial nisso, que como hoje os produtos são todos industrializados, a gente vai no mercado e compra tudo pronto, a gente não acompanha essas fases. A gente não lembra mais, nasceu a flor, então vamos torcer pela chuva, porque a flor vai virar o fruto e nós vamos colher, né? Olha, começou a aparecer os primeiros brotinhos na terra, se der tudo certo, logo eles vão crescer, nós vamos poder colher. A gente não acompanha mais isso. A gente só olha no mercado, e o preço subiu, o preço abaixou. A gente às vezes nem sabe por quê, porque a colheita foi boa, a colheita foi ruim, a demanda era muito alta. Então essas circunstâncias não estão mais assim aos nossos olhos como estavam antigamente. Mas naquela época as pessoas acompanhavam como ainda a produção rural acompanha. Cada dia de sol, o dia de chuva, a terra preparada, tudo começando a aparecer, surgir, crescer. Então havia uma grande celebração, não apenas porque foi possível colher, mas porque tudo deu certo. A terra teve os suprimentos necessários, a chuva caiu no tempo certo. E essas coisas, esses detalhes não estão no controle do homem. A gente ainda não consegue fazer chover. E isso ficou bem claro aqui em São Paulo nesses últimos meses. Então nós percebemos que há alguma força maior que controla isso. Nós percebemos que o homem tem condições mais de destruir do que de construir, e que é possível esperarmos nessa força maior, uma grandeza, tanto para as coisas da natureza, como nós conhecemos, como olhamos, e nós temos experimentado, que podemos experimentar as ações de Deus na nossa vida em particular. E foi isso que Davi experimentou um dia, e eu vou pedir para você abrir o Salmo de número 30. Um dia ele experimentou tanto o seu erro, como as providências de Deus. Nós vamos ler o capítulo 30 do livro dos Salmos, são 12 versículos. Uma coisa muito interessante da maneira que Davi escreve é que ele não está apenas contando as coisas de uma ordem cronológica. Ele não faz um relato do que aconteceu e diz, tudo começou assim, e como a gente faz hoje, e aí, depois e aí, depois e aí, e você pede para alguém contar uma história, tirando o aí, ele não consegue, né? Não dá para contar sem o e aí, principalmente os nossos adolescentes. Mas ele não faz essa história na ordem cronológica, ele não cita as situações uma por uma. Ele, como é uma coisa poética, como é uma construção poética, uma construção daquilo que ele viveu, aquilo que vai surgindo à sua memória e a forma como ele vai sentindo ou percebendo, ele vai descrevendo. Então às vezes você está falando do futuro, às vezes você está falando do passado, às vezes você está falando do presente, aí depois ele volta a falar do passado, do presente, do futuro. E eu queria que você tentasse identificar o que ele está falando no momento em que ele escreve, o que ele está falando do momento em que ele viveu, o que ele escreve sobre o que vai acontecer no futuro, o que ele escreve do que aconteceu. Então, olha esses tempos daquilo que ele construiu neste salmo. Diz assim: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste
e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste a vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu nome, ao seu santo nome. Porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura ao pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Como a experiência de alguém pode fortalecer a nossa vida, como o testemunho fortalece a nossa fé, como a luta de alguém faz a gente perceber que nem sempre somos só nós que vivemos as lutas. Ontem, no programa da MCA, dos 70 anos, nas comemorações que começaram desde sexta-feira, os homens tiveram o privilégio também, de receberem uma palavra de Deus, e o pastor Calixto esteve conosco. Ele contou o seu testemunho como missionário, como ele deixou o ministério pastoral numa igreja e foi ser missionário em uma terra distante, em outra cultura, com uma outra religião, e aquilo fez com que ele sofresse bastante. As lutas que ele viu foram muito grandes, mas ele conta como ele venceu, e ouvir agora é bonito, é gratificante, faz bem para a nossa vida. Ele vai contando, mas você já vê o final, ele está lá com a gente contando. Então isso faz muito bem a nossa vida. Mas quando a gente está vivendo e construindo a história da nossa vida, da participação de Deus na nossa vida, muitas vezes nós duvidamos, muitas vezes nós não cremos, muitas vezes nós não sabemos como colocar isso diante de Deus. Muitas vezes transformamos numa grande batalha contra o próprio Deus e não com o nosso Deus. O que eu aprendo muito com Davi é a fé que ele tinha, de saber que Deus estava com ele. Quando olhamos esses primeiros versículos, e a ideia que ele começa, eu te exaltarei, Senhor, dá uma ideia de alguma coisa que ele começa hoje e vai continuar para o futuro. Eu te exaltarei não só lá na frente, mas desde já. Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste, já que aconteceu lá no passado. Eu te exaltarei lá no futuro, desde lá até lá na frente, do passado até o futuro, eu te exaltarei. Ele reconhece que Deus esteve presente. E o que ele chama de inimigos aqui não é os nossos inimigos de hoje. A gente tem como inimigos de hoje as circunstâncias, as situações, o nosso dia a dia, correria, as contas para pagar, os nossos problemas de saúde, os desarranjos que temos com a vida, com as pessoas. Esses são os nossos inimigos hoje. Mas Davi tinha inimigos reais, que vinham com flechas, espadas, lanças, escudos, para cortar-lhe a cabeça, para tirar a sua vida. Então, eu não sei exatamente o quanto cada um de nós sente medo às vezes das circunstâncias, se sente afligido pelo que está acontecendo, se sente inseguro com a situação, mas eu tenho certeza que Davi sentia um peso ainda maior, sabendo que alguém estava vindo com a espada. Nós percebemos um pouco melhor nisso nas situações de criminalidade que vivemos, essa realidade que vivemos. Quando alguém vem nos assaltar, quando alguém furta alguma coisa de nós, nós nos sentimos impotentes, e isso dá um pouco de medo, a gente se sente inseguro. É esse medo, essa insegurança que Davi viveu muito nesses dias aqui. Mas tem alguma coisa importante, que Davi reconheceu que este medo, essa insegurança,
trouxe a ele inclusive doenças, trouxe a ele uma situação que comprometeu o seu físico. No versículo 2 ele diz: Senhor, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Essa ideia de sarar, irmãos, é muito importante, que às vezes eu entendo muito isso no dia de hoje. Quantas pessoas estão necessitadas de acompanhamento médico porque não conseguem lidar com a própria vida, o dia a dia. Como isso tem oprimido as pessoas e feito com que elas não consigam encontrar soluções para o seu dia a dia, para a sua vida comum e normal. Então, muitos de nós precisamos recorrer a auxílio psicologia ou até da psiquiatria, que aí envolve medicação, porque nós não conseguimos lidar com isso, e as doenças psicossomáticas que acabam nos alcançando. Mas Davi tinha uma certeza, que um dia ele clamou ao Senhor e Deus o sarou. Isso ficou evidente para ele, e esse reconhecimento que ele coloca aqui é muito importante. E toda aquela situação que ele viveu, a doença que chegou até ele, Deus trouxe esse livramento, e ele está fazendo um reconhecimento. Eu não sei quantas vezes as nossas orações começam assim. Você já pensou nisso? Quantas vezes você consegue lembrar-se das coisas que você viveu? Quantas vezes a sua oração começa: Senhor, eu lembro que aquele dia eu orei ao Senhor, e hoje eu estou agradecendo, porque o Senhor respondeu. Eu lembro que aquelas situações estavam acontecendo assim, mas o Senhor me alcançou com aquilo, e hoje eu estou vivendo uma nova condição. É exatamente isso que Davi está fazendo. As ações de graças deveriam ser assim, lembrar-nos das coisas que fazemos. E é muito comum, eu mesmo faço isso, anoto os pedidos, porque são muitos e a gente esquece, mas depois a gente não transforma isso realmente num agradecimento específico e sincero diante de Deus. Como é importante lembrarmos do que Deus tem feito, não só para dizer para Ele: obrigado, Deus, que o Senhor fez, mas para lembrarmos para o nosso coração de que Deus esteve presente. Talvez esse seja um grande conflito entre as gerações, pais e filhos. Os pais dizem: eu me dediquei tanto aos meus filhos e eles não se lembram de mim. É exatamente o que nós fazemos com o nosso Deus. Eu pedi tanto a Deus, e Deus diz: mas logo Ele se esqueceu. O pior de tudo isso, irmãos, é que quando logo nós esquecemos, logo nós caímos nos mesmos erros. Aí logo estamos propensos a errar da mesma forma, com os mesmos problemas. Davi reconhece que o seu mal, aquilo que ele passou, levava ele até a sepultura, não foi alguma coisa simples. E ele reconhece isso: me fizeste subir da cova, preservaste a minha vida. Então a pergunta que eu queria fazer para você, agora de manhã, para você pensar: você já viveu alguma situação assim, em que você tem certeza que Deus te livrou lá da morte? Quantos de nós temos certeza: eu sei que Deus me livrou da morte? É que nós nos esquecemos, mas todos nós temos uma evidência de que Deus participou da nossa vida, e muitas vezes Ele já nos livrou da morte. E é isso que ele está reconhecendo aqui. E a segunda pergunta que eu quero fazer é: então, quanto vale o nosso agradecimento? Fico pensando, às vezes a gente vê o jornal, o bombeiro, o policial militar que ajudou um parto, que aconteceu num lugar, não chegou ao hospital, às vezes dentro da própria viatura. Quanto agradecimento, que coisa bonita que as pessoas fazem. Tiram fotos, lembram-se, chamam no aniversário, Olha, esse aqui foi o Salvador, o herói. Algumas pessoas que tiveram problemas muito sérios, que alguém os salvou, alguém quer se jogar, lá veio novamente um profissional, um bombeiro, um policial militar, salvou aquela vida, e aquilo é comemorado. Olha, eu nasci 2 vezes. Há sempre uma gratidão no coração, mas uma gratidão mais sincera. Em algumas histórias que eu já ouvi, filmes que eu já assisti, você provavelmente deve ter ouvido também, algumas pessoas, em algumas culturas, elas se sentem devedoras. Olha, você salvou minha vida, agora sou seu escravo. Você já viu uma história assim? E a pessoa se dedicava: agora minha vida não é mais minha, porque você a salvou, agora minha vida vai ser dedicada a você.
E o que você precisar, eu estou aqui, nunca vou te deixar mais. São algumas coisas incríveis que nós vemos acontecer com pessoas como a gente, de um para com o outro. Mas aquilo que Deus tem feito muitas vezes, nós não reconhecemos dessa mesma maneira. Não é esse mesmo valor que é aplicado quando a gente vê o que Deus está fazendo. Por isso, Davi ele dá uma ordem, e o verbo que nós vemos aqui está no imperativo. Ele está ordenando: salmodiai ao Senhor, os que são os seus santos, dai graças ao seu santo nome. Lembrem-se do Senhor, cantem, escrevam, digam poeticamente, construam a sua oração, construam a sua história de uma maneira que emocione as pessoas, que façam-nas perceber o que realmente está acontecendo, para não ser só assim, um dia podia acontecer, mas não aconteceu. Façam com que as pessoas entendam que Deus estava presente, e mais, façam com que o seu próprio coração se alegre em Deus, e lembre-se do que Deus tem feito. Não deixe o seu coração endurecido. Davi está dizendo: salmodiai ao Senhor, lembre-se dele, vós que sois os seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Não deixe passar as oportunidades, não transforme as coisas maravilhosas que Deus fez em coisas banais e simples. Veja o que Deus faz, veja como Deus é, e isso Davi coloca no versículo 5: não passa de um momento a sua ira, mas o seu favor dura a vida inteira. Nós lemos outros textos e sabemos e já aprendemos que o que importa para Deus é um coração arrependido. O próprio Davi ensina isso, por exemplo, no Salmo 51. Importa um coração contrito para Deus, um coração arrependido, que não se acomodou com os seus erros, que não deixou passar, que não fez dos seus problemas uma situação comum. Mas também importa que Deus também não seja tratado como uma coisa comum. A gente vem, assiste o culto, a gente canta, a gente ora durante a semana, agradece o alimento e vamos continuando a nossa vida, e tudo está bom, e a gente vai deixando passar. Uma vez está um pouquinho melhor, uma vez está um pouquinho pior. Davi está dizendo: não façam isso. Lembrem-se de quem é Deus. Lembre-se que Deus tem uma ira muito grande, e o seu poder, quando aplicado na sua ira, é algo terrível. E aí você lê o Apocalipse e você vai entender muito bem o que é isso. Tem gente que tem medo de ler o Apocalipse. Por quê? Porque é o poder de Deus sendo aplicado na sua ira. Mas da mesma maneira que a ira de Deus é poderosa, ela dura só um momento. Dura até o ponto em que você se arrepende sinceramente diante do Senhor e entrega a sua vida para Ele. Quando isso acontece, então, todas as coisas mudam, porque o seu favor dura a vida inteira. O choro pode vir pela noite, mas a alegria vem pela manhã. É simples, é rápido. Deus presente muda tudo. E a gente vê o dia, agora no horário de verão é mais estranho, porque a gente está nas atividades do dia e você pensa que ainda estava naquele horário antigo. Quando você vê, já está de noite, a hora já passou, e aí você olha pela janela, escureceu, acabou. O dia já acabou, foi rápido. E a gente chega em casa com um monte de coisas para fazer, e o sol acabou de se pôr, e quando eu olho já é mais de meia-noite e eu estou acordado ainda, as crianças tudo acordadas, e a mãe tem que acordar cedo. Como passa rápido. É exatamente isso que acontece com a ira de Deus, quando há um povo arrependido, quando as pessoas buscam o Senhor, quando elas olham para Deus como Deus é. Olha o que Deus faz. Deus trata assim. Ele logo quer que chegue amanhã, logo quer que o choro passe e venha uma alegria no seu coração. Mas Davi agora, a partir do versículo 6, ele volta lá no passado. Então ele fez um resumo da situação, mas agora ele vai detalhar um pouquinho mais, a partir do versículo 6. Quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade jamais serei abalado. Você já passou por isso também? Estava tudo certo na sua vida, você estava confiante. Você ia fazer alguma coisa e disse: mas eu sei o que eu estou fazendo, eu sei como é. Eu já vivi muito isso na minha juventude. Nada vai me acontecer. Lembro que um dia estar indo para a escola, e para chegar na escola eu atravessava a linha do trem, e eu todo tranquilo, já imaginando as coisas que eu ia fazer, e naquela época eu estava cabulando muita aula, então eu já estava planejando o que é que eu ia fazer naquela noite, e meus pensamentos estavam ali,
E eu cheguei na linha do trem, estava um trem passando, eu esperei ele passar. E quando ele terminou de passar, eu já fui atravessando a linha do trem, tranquilo. Só que eu esqueci que tinha duas linhas, uma que vai e uma que volta. E aí eu fui passando, e quando eu estava no meio da outra linha, uma buzina enorme tocou, e eu dei os últimos passos e o outro trem passou. E ali minhas pernas ficaram meio bambas, mas eu continuei empinadinho como se nada tivesse acontecido, né? Ninguém estava vendo meu coração pular lá dentro, então eu continuei andando como se nada tivesse acontecido. Mas lá dentro eu estava pensando, foi por pouco, né? Que burrice a minha. Como é que eu não pensei nisso, né? São duas linhas, eu tinha que ficar mais atento a isso. E eu fiquei pensando, como pode assim as coisas acontecerem tão rápido? E eu achava então que eu estou sempre certo. Não, sempre tudo vai dar certo, mas eu sei o que eu estou fazendo. E agora, né, que o tempo passou, a gente olha, quantas vezes a gente erra por acreditar na gente mesmo. Não, está tudo certo, eu sei muito bem o que está fazendo. Quantas pessoas não entraram assim nas drogas, no álcool? Quantas pessoas não entraram assim na comodidade religiosa? Eu sei o que está bom para mim. E a gente fala, vamos ler a Bíblia. Não, eu já li o suficiente. Vamos orar mais? Não, eu já orei essa semana. Irmãos, vamos jejuar e buscar a Deus. Não, assim está bom. E é uma negligência espiritual. Spurgeon, falando sobre esse texto, ele cita um outro autor que eu não me lembro o nome, mas esse autor diz assim, que o primeiro passo então foi acreditar em si mesmo, e o segundo passo foi negligenciar a sua vida espiritual, não religiosa, espiritual. Eu sei o que é bom para mim, então se eu sei o que é bom para mim, o segundo passo é ficar longe de Deus. Impressionante, é automático. Não dá para a pessoa encher-se de si e ao mesmo tempo encher-se de Deus. Lembro muito do apóstolo Paulo dizendo, né, quando eu sou fraco, então é que sou forte. Mas quando eu sou forte, então estou enfraquecido. Davi dizia na sua prosperidade, jamais serei abalado. Mas o próprio Senhor, no versículo 7, ele diz, pelo teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Ou o Senhor fez uma montanha de força, e ele se sentiu seguro, e o próprio Senhor ajudou a construir essa fortaleza, segurança no coração dele. O próprio Deus trabalhou isso para ele não ficar ali prostrado e se lamentando, mas Deus construiu um coração forte de Davi. Só que quando ele olhou para si, falou, não preciso mais de Deus. E o texto diz no versículo 7, que apenas Deus virou o seu rosto. Em algumas traduções está, ele só encobriu o seu rosto. Então não vou olhar mais para você. Sabe? Quando a criança está aprontando e esperando que a mãe faça alguma coisa, e a mãe vira para o lado e deixa ele então agora. É mais ou menos assim que Deus fez aqui com Davi. Apenas Deus virou o seu rosto, cobriu o seu rosto, não quero olhar para isso. E aí logo Davi já ficou conturbado. Aí ele já percebeu que tinha feito errado, que agora as coisas todas estavam comprometidas. Ele percebeu isso. Apesar dele se encher de si, de ser forte, Davi tinha um coração sensível. E Deus apenas virou o rosto para ele. E ele já falou, agora a situação ficou ruim. Errei de novo. Como é importante, irmãos. Como é importante que o nosso coração esteja sensível. Se o nosso coração está sensível, nós não banalizamos as coisas, elas não se tornam normais. Nosso coração sensível faz com que a vida seja melhor. Fico pensando, eu já disse isso uma vez, mas fico pensando quando a gente acorda de manhã e entram alguns pequenos raios de luz pela frestinha da nossa janela. E a gente fala assim, eu queria tanto que tivesse escuro para eu dormir mais um pouquinho, mas aqueles raios de luz andaram 8 minutos na velocidade da luz, que é aproximadamente 300 mil quilômetros por hora, para chegar até a sua janela e passar por aquela frestinha da sua janela e chamar a sua atenção. Mas esse raio de luz nasceu de explosões poderosíssimas de um astro enorme, muito grande, que está lá firme sendo sustentado, e a distância da Terra é exata e precisa, e ela não está nem mais um pouquinho para lá, nem mais um pouquinho para lá, senão toda a vida seria extinta. E tudo é preciso. São essas maravilhas que nós banalizamos e falamos assim, que coisa, já amanheceu, eu queria dormir um pouquinho, essa luz está me incomodando. Quando a gente podia dizer, glória a Deus,
porque Deus sustentou mais um dia, o sol no lugar certo e a terra no lugar certo, e o que Ele fez é perfeito e maravilhoso. Quantas coisas a gente podia olhar de uma forma diferente. Como seria bom um coração mais sensível, para perceber que às vezes algumas coisas que nós fazemos já fazem com que Deus vire o seu rosto. E seria bom que depressa nós corrêssemos até Deus e disséssemos: Deus, eu errei, não quero que o Senhor fique com o teu rosto virado. Olha para mim, contempla a minha vida, perdoa o meu pecado, deixa eu me aproximar do Senhor novamente. Como seria bom se isso acontecesse todas as vezes. No versículo 8, ele percebeu então que Deus tinha virado o seu rosto, que aquela fortaleza monstruosa não valia nada se Deus não olhasse para ele. Então ele clamou ao Senhor, ele implorou, e ele fez quase como que uma chantagem: Deus, que proveito tem se eu não estiver vivo, se eu estiver lá na cova? Que proveito tem se a minha vida se tornar um pó? Como poderá tudo isso declarar a tua verdade? Não é uma chantagem, na verdade é um compromisso que ele faz com ele mesmo. Bom, se eu vou morrer, então vamos tornar a minha vida algo produtivo, algo útil, algo importante. Então a minha vida tem que existir para proclamar essa glória de Deus, esse amor de Deus, a verdade de Deus, como ele diz aqui no versículo 10. Então ouve, Senhor, tem compaixão de mim, sê tu o meu auxílio. Agora ele lembrou que a montanha de força, tudo aquilo que ele construiu, e era muito bom, mas o auxílio de verdade vinha de Deus. Sê tu o meu auxílio. É uma coisa mais pessoal, irmãos. Não é aquela oração geral: Deus, perdoa todos os meus pecados, cuida de todos os meus problemas, resolve toda a minha vida, cuida de todos os meus dias. Mas é uma coisa bem específica: Senhor, estou falando contigo. Eu imploro ao Senhor pela minha vida, para que a minha vida tenha utilidade e validade, e seja o Senhor o meu auxílio. E aí agora ele já mostra o resultado dessa oração. No versículo 11: converteste então o meu pranto em folguedo, ou a minha tristeza em danças, em algumas versões. Irmãos, você percebe essa diferença tão grande? Que uma hora ele está à beira da morte, a sua alma está contrita, e ele está à beira da morte, mas ele disse que ele buscou o Senhor, e no outro momento ele está celebrando, ele está fazendo festa, ele trocou as vestes de pano de saco, que era a humilhação, né? ou uma roupa usada num velório, aquilo que demonstrava a sua morte, o fim, a sua real humilhação, para uma roupa de alegria, de celebração, de vestes, de festa. É alguma coisa que ele colocou aqui como uma coisa rápida. A gente não sabe em que tempo aconteceu isso, quanto demorou, mas na sua citação ele apenas diz que um momento ele estava muito triste, à beira da morte, mas ele buscou o Senhor, e no outro momento Deus transformou tudo isso numa grande celebração. O que você aprende com Davi hoje? O que você percebe que deveria ter na sua vida? O que aprendi para a minha vida é que, primeiro, eu preciso ter um coração sensível. Eu preciso perceber o que Deus está fazendo, perceber quando eu ofendo a Deus, perceber quando eu estou completamente contrário à vontade de Deus. Em segundo lugar, aqui precisa haver uma atitude na minha vida com relação a isso. Buscar a Deus, implorar ao Senhor, correr atrás da presença de Deus, não deixar que Ele continue de rosto virado para mim, não deixar que o meu pecado e minha vida continue ofendendo a Deus, mas viver nessa festa, nessa alegria que Ele propõe. Como Ele fecha no versículo 12: para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. E Ele conclui com algo muito importante: Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Volta àquela primeira pergunta: quanto vale a vez que o Senhor lhe livrou da morte? Quanto vale a vez que o Senhor decidiu, mas eu quero dar mais tantos anos de vida? Quanto vale a vez que você olhou e disse, acabou aqui, e depois você teve mais um dia, mais uma chance? Quanto vale as vezes que você buscou a Deus e Deus respondeu? Quanto vale? Fiquei pensando no contrato que o Ronaldo assinou com aquela empresa de produtos esportivos, de roupa, de tênis, e um contrato vitalício, para todo sempre.
até o final, o último dia da sua vida. Esse foi o contrato que ele assinou. Não sei nem se continua, se deu certo, mas ele assinou esse contrato. Por que ele assinou? Porque naquele dia em que ele assinou, a sua vida, a sua personalidade, o seu nome valia muito mais do que só um valor predeterminado. Achei interessante. Vale tanto que vale para o resto da vida. Quanto vale a ação de Deus na sua vida? Quantos dias você deveria agradecer a Deus pelo cuidado de Deus? Quantas vezes você deveria orar por aquilo? Com que grandeza você deveria tratar isso? Porque a gente vai diminuindo a grandeza. Um dia nós agradecemos a Deus muito intensamente, o Senhor me livrou, eu estava sofrendo, aquele dia eu tinha dores, depois aconteceu, e a gente vai citando, e há uma oração de 1h30 para agradecer a Deus, aquela coisa tão fantástica que Deus fez. Mas depois de uns 2 meses, aí eu já estou orando só uns 20 minutos, né? Mas depois de um ano, olha, um dia aconteceu um negócio fantástico na minha vida. Eu conto para você outra vez. E aquilo acabou, e morreu. Quando eu vejo Davi se comprometendo, graças te darei para sempre. Compromisso que ele faz com Deus, que ele não quer perder aquilo que Deus fez na vida dele. Ele não quer deixar com que aquilo seja menor. E ele vai fazer com que aquilo cada vez seja visto de uma maneira maior e melhor. E dessa maneira as pessoas verão Deus de verdade na sua vida e conhecerão a grandeza de Deus também. Graças te darei, Deus meu, graças te darei para sempre. Que haja um compromisso maior e melhor na nossa vida com o que Deus tem feito. Vou pedir para você orar comigo agora, para que o nosso coração seja sensível. Olhe as coisas que Deus tem feito na sua vida. Deus não está distante de você, e se há uma luta muito grande dentro de você, não se esqueça que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Davi experimentou isso, nós já experimentamos isso muitas vezes, mas é preciso que a gente se lembre, é preciso que a gente dê o devido valor para isso. Esteja sensível à vontade de Deus. Vamos orar por isso, feche seus olhos. Senhor, abençoe as nossas vidas. Tenho certeza que Davi experimentou coisas incríveis, porque em primeiro lugar no seu coração era sensível ao que o Senhor estava fazendo. Ó Deus, não permita que as coisas maravilhosas do Senhor sejam tratadas como normais, naturais, que a gente esquece, a gente não se lembra e a gente não sabe nem como contar. Mas que o Senhor nos abençoe a dignificar o Teu nome, a lembrar-se, a perceber do que o Senhor tem feito. Que isso esteja na nossa boca, e que contemos e que exaltemos o Teu nome, e que engrandeçamos o Senhor a cada vez que nós contarmos. Que as pessoas aqueçam os seus corações e a sua fé quando contarmos o que o Senhor fez. E que o Senhor receba do nosso coração uma gratidão eterna, que a cada dia nós lembremos melhor do Senhor e possamos exaltar o Teu nome como o Senhor merece. Cuide das nossas vidas, mas perdoe também os nossos pecados. Os nossos pecados nos afastam de Ti. Os nossos pecados fazem com que a gente olhe o mundo como uma coisa natural. Os nossos pecados fazem com que a gente olhe, Deus, os erros como parte da nossa vida. Os nossos pecados não nos permitem ver o Teu rosto, e às vezes o Senhor já não olha mais para nós e achamos que tudo está bem. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Não nos deixe frios e endurecidos, distantes do Senhor, mas aquece o nosso coração, nos aproxima de Ti, nos permita amar o Senhor e nos permita experimentar a Tua vida na nossa vida. E recebe de nós a nossa gratidão e as ações de graças. Recebe, ó Deus, aqueles que estão firmes, fiéis ao Senhor, aqueles que têm, ó Deus, continuado a servir ao Senhor de todo o coração. Que o Senhor receba deles e de toda a Tua igreja a graça ideal e correta, Deus, que glorifica ao Senhor, que ela está hoje no nosso coração, esteve ontem e estará eternamente. Recebe-nos e trata-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus seja louvado. Irmãos, nós vamos caminhar agora para a parte administrativa do culto, onde teremos a Assembleia Regular.